Portugal despediu-se hoje dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. A derrota frente ao Japão por 30-31 ditou o nosso afastamento da prova. Todos nós acreditávamos que Portugal seria capaz de passar aos quartos de final, uma tarefa bastante difícil tendo em conta que tínhamos seleções de muita qualidade. Um percurso, a meu ver, bem conseguido por parte da nossa seleção, ainda que não tenhamos conseguido atingir este pequeno objetivo, este pequeno difícil objetivo. Neste vídeo vou tentar trazer a minha análise a este quinto e último jogo da nossa seleção, um jogo que tem muito para se falar, um jogo onde os altos e baixos de ambas as seleções estiveram em evidência. Agora, tu que já sabes como funcionam as análises aqui no canal, vamos então fazer aqui um enquadramento de ambas as equipas à entrada para este encontro. As contas eram simples. O Japão, para passar, tinha que ganhar a Portugal por pelo menos 3 golos de diferença e esperar ainda que o Bahrein perdesse com o Egito. Já Portugal, com as contas mais facilitadas, a depender de si em caso de vitória, em caso de empate, com a possibilidade de passar, mas a depender também do resultado do jogo do Bahrein, com o Egito. Portanto, era expectável ver duas equipas a entrar com vontade de vencer neste jogo e com uma alta intensidade. E de facto foi isso que se notou nos primeiros minutos deste encontro. Rapidamente, nestes primeiros minutos, deu para perceber qual seria a estratégia ofensiva adotada por cada uma das equipas, enquanto que Portugal ia apostando pontualmente no jogo interior com o pivô, mas forçando e muito o remate de primeira linha, que a nível de concretização esteve ao nível da lotaria de Natal. Muitos tentam, mas poucos acertam. Já o Japão ia com a clara intenção de acelerar o jogo, algo semelhante à Dinamarca, e a trabalhar muito para que as suas pontas pudessem finalizar nas melhores condições possíveis. Se ao longo deste torneio um dos problemas defensivos de Portugal foi o ceder muito espaço para as pontas adversárias finalizarem, hoje não foi exceção à regra e o Japão trouxe a lição muito bem estudada. Os nipónicos com 2 pontas de tremenda qualidade foram consecutivamente marcando e arrisco-me até a dizer que estes 2 pontas juntos fizeram quase, se não mesmo, metade dos golos da sua seleção. Mas ouse alguém pensar que o jogo ofensivo japonês era única e exclusivamente da calais para a ponta. Era também visível um excelente trabalho de 1 para 1 e que trabalho. Ainda que o jogo interior com o pivô japonês não fosse de todo tão rendilhado como o nosso, a verdade é que a nível de eficiência estava no ponto. De facto, a nível defensivo, Portugal a demonstrar muitas dificuldades perante este jogo nipónico. Mas se a linha de 6 defesas não correspondia, o que foi valendo e muito a Portugal defensivamente foi Humberto Gomes. Humberto negou N gols ao Japão. Já do lado ofensivo português, o jogo interior com o pivô foi sempre funcionando, muito pelo excelente trabalho de Miguel Martins, que quando saltou do banco para dentro de campo, começou a dar ar da sua graça. Se o jogo interior com o pivô ia sendo fonte de eficácia da nossa seleção, o mesmo não podemos dizer da ponta direita. António Areia claramente a não corresponder e sem Pedro Portela nos convocados para este jogo por opção, não havia uma alternativa direta para a posição. Talvez em jeito de improvisação, Paulo Jorge Pereira aposta num 6 para 6 com duplo pivô sem ponta direita e a realidade é que esta adaptação ia funcionando e Portugal ia conseguindo manter o jogo vivo. Ao intervalo o marcador registava 14-16 favorável ao Japão, prova dos 47% de eficácia da nossa seleção perante os 59% do Japão. Na segunda parte, vimos uma nova faceta do Japão. Uma faceta já mostrada, ainda que superficialmente, na primeira parte, mas que nesta segunda parte se tornou predominante. O remate de primeira linha. Portugal, que defensivamente estava muito preocupado em ser mais compacto e evitar 1 para 1, cedeu então mais espaço para o Japão atirar. E se eu pensava que o forte do Japão não era o remate de meia distância, bem que me enganei. Somente com a entrada de Luís Frade, Vítor Iturriza, Fábio Magalhães e Gilberto Duarte é que a defesa portuguesa começou a atinar e a anular o Japão. Assim sendo, Portugal aos 11 minutos desta segunda parte estava já na frente do marcador. No ataque, Portugal ia acertando o remate de meia distância e rapidamente subiu a sua eficácia para os 57%, e estando os heróis do mar muito bem na defesa, eficazes no ataque e com os níveis de motivação lá em cima, o Japão ia perdendo o fio à meada. Mas eis que volta a surgir a aposta nipónica no jogo para as pontas. Algo que tardou a aparecer nesta segunda parte, mas que quando apareceu era o retornar do pesadelo para a nossa seleção. Chegando aos últimos 10 minutos de jogo, Portugal ia liderando o marcador e Paulo Jorge Pereira decide apostar no 7 para 6 pela primeira vez no encontro. Na teoria, esta aposta iria nos dar mais golo, iria desesperar o Japão porque teriam que acelerar muito o seu ataque. A faltar 5 minutos de jogo e Portugal a vencer 26-25, o Japão começa a cometer muitas falhas técnicas. Falhas técnicas que Portugal não ia conseguir aproveitar devidamente, até porque do outro lado estava um grande guarda-redes. Um guarda-redes que ia mantendo a baliza nipónica inviolável, à semelhança de Humberto, ambos com 30% de eficácia entre os postes. A 1 minuto do fim, o Japão empata o jogo, 29-29, a 30 segundos passa para a frente do marcador, 29-30, tendo ainda a bola para ampliar para 29-31, o que acontece após o seu selecionador pedir um time-out, organizarem o ataque, atacarem e chegarem efetivamente a esse resultado. Portugal, já sem hipóteses, consegue nos últimos segundos reduzir o marcador
vencedor para 30-31, sendo este então o resultado final deste encontro. Nem Portugal, nem o Japão conseguem garantir a passagem aos quartos de final, sendo então o Bahrein a equipa a conquistar este quarto lugar do grupo. Agora vamos então avançar para as pontuações que eu atribuí a cada um dos jogadores que foram chamados a intervir neste encontro, tendo em conta a sua exibição. Começando pelos guarda-redes e falando apenas de Humberto Gomes, uma vez que Gustavo Capdeville não foi chamado a cumprir qualquer minuto neste encontro, Humberto Gomes terminou com a pontuação de 8.1. De todos os jogadores, Humberto se calhar era aquele que não merecia ter ficado por aqui nestes Jogos Olímpicos, aquele que menos merecia ter ficado por aqui. Se frente à Dinamarca teve uma prestação muito boa mesmo, este jogo frente ao Japão não foi exceção. Humberto na primeira parte teve 6 defesas em jogo corrido e uma defesa de 7 metros, ou seja, 7 defesas no total da primeira parte. Já na segunda contei 3 defesas, ou seja, um total de 10 defesas num jogo. Muito bom mesmo. Passando para a linha de centrais, Rui Silva, que foi o central titular deste jogo, terminou com a pontuação de 7.2. Ele que esteve bem a dinamizar o ataque, esteve bem, ainda que não tão bem no último passo como Miguel Martins, em 7 remates fez 4 golos, o que é bastante bom. Já Miguel Martins terminou com a pontuação de 6.9, teve 50% de eficácia a nível do remate, 4 remates, 2 golos, e quando entrou deu a Portugal a nível ofensivo muito mais jogo interior que pivô. Rui Silva estava a dar um bocadinho, com algumas dificuldades, Miguel Martins quando entrou deu muito jogo com pivô. Ainda assim, comparando os dois centrais, penso que Rui Silva esteve um bocadinho melhor, aliás, atendendo aos golos que marcou e a nível de dinâmica de jogo, se calhar o Rui Silva hoje esteve um bocadinho melhor que o Miguel Martins. Passando para a lateral esquerda, André Gomes terminou com a pontuação de 6.6, em 7 remates apontou 4 golos, o que é uma eficácia aceitavelmente boa para o André Gomes. Teve algumas falhas técnicas no ataque e isso também pesou nesta pontuação final, mas ele, por exemplo, na defesa até sacou uma atacante. Outro lateral, Fábio Magalhães, terminou com a pontuação de 6.3, em 2 remates fez um gol, esteve bem no jogo interior com o pivô, teve alguns erros também no ataque. Gilberto Duarte terminou com a pontuação de 6.3, ele que maioritariamente esteve presente no processo defensivo. Neste jogo, para terem noção, até foi chamado ao processo ofensivo, só para verem as dificuldades que Portugal estava a ter a um dado momento da primeira parte a nível de construção ofensiva. Um 6.3 que podia ter sido um bocadinho melhor, a nível defensivo foi onde ele atuou maioritariamente, teve alguns erros, teve outros momentos muito bons, portanto um 6.3 nota mais para Gilberto Duarte. Passando para a direita, temos João Ferraz com uma pontuação de 6.8, em 7 remates apontou 4 golos, muitos jogadores em 7 remates apontar 4. Ele que esteve bem no último passe, na assistência para golo, defensivamente, e sendo o Japão uma equipa que aposta muito no 1 para 1, e sendo a meu ver João Ferraz um jogador não muito forte a defender 1 para 1, até esteve competente na defesa e não comprometeu a equipa de todo. Já Diogo Branquinho, e passando agora para a ponta esquerda, terminou com a pontuação de 6.4. 3 golos em 2 remates, e vocês olham para isto, uma eficácia muito boa, portanto, porque é que a pontuação dele é tão baixa? Por causa da defesa. As pontas deram muito espaço às pontas do Japão. E a prestação do Branquinho na defesa não pode passar em branco, à semelhança também da ponta direita, e é para lá que vamos agora. Ponta direita, António Areia a ser o único ponta direita convocado para este encontro, terminou com a pontuação de 5.9. De facto, o António Areia não entrou bem neste jogo. A nível de remates da ponta, 5 remates da ponta, 1 golo apenas. Destaque na primeira parte, teve 4 remates e apenas marcou 1. Na segunda parte teve um remate da ponta e marcou. Aliás, acho que até foi o último gol do encontro. A nível de 7 metros, teve 3 7 metros e apenas apontou 1. A nível defensivo teve os mesmos problemas que o Diogo Branquinho, muitas das vezes se calhar sem culpa porque foi ao sair à ajuda a um colega que depois o Japão conseguiu ganhar vantagem para a sua ponta, mas efetivamente não estiveram muito bem, não tiveram um jogo muito bem conseguido. Olhando para a linha de pivôs, 100% eficaz na primeira parte, na segunda parte caíram ali um bocadinho a nível de eficácia, mas nada de especial. Daimar Sena terminou com a pontuação de 6.4, a nível ofensivo 3 remates, 2 golos, aceitavelmente bom. A nível defensivo se calhar não o pivô mais forte, mas esteve competente. Alexis Bosch terminou então com uma pontuação de 6.6, 3 remates, 3 golos, 100% de eficácia no ataque. Já defensivamente esteve bem, esteve competente, tal e qual ao Daimar Salim. Passando para Luís Frade, terminou com a pontuação de 7.0. Ofensivamente, 3 remates, 3 golos, um espetáculo, e defensivamente, Luís Frade, uma vez mais a ser uma peça essencial. De facto, o miúdo defensivamente é um monstro, nota-se uma diferença abismal na nossa qualidade defensiva com ele e sem ele. Por fim, Vítor Iturriza, que terminou com a pontuação de 6.5, ele que teve 2 remates, um golo, 50% de eficácia, é aceitavelmente bom. Ele que esteve muito bem na defesa de facto, não tão bem como o Luís Frade, mas que os dois juntos complementaram-se e muito bem. Pronto, guys, e é isso. Deixar então uma nota final à dupla de arbitragem da Suíça, 2 árbitros que eu gosto muito de ver a apitar, 2 árbitros que têm um critério sempre assertivo, muito diretos, muito explicativos. Bem, guys, e a nível de análise está tudo dito, não há nada mais a acrescentar. A nível do nosso percurso, do percurso da nossa seleção, esta seleção enalteceu o nome do nosso país. Temos que estar eternamente agradecidos. A nível de resultados, não aconteceu nestes Jogos Olímpicos, irá acontecer certamente nos próximos em Paris. Com vocês foi Greg Dace, até à próxima e fui. Lindos!
Now I'm stuck inside my mind, I can't focus on my side. I was chilling like a week ago. Feel so heavy when I'm flying, I feel drowning when I'm dry. I was chilling like I'm going for a walk and the party ain't over. I just wanna talk but I'm the only one sober. She said time is money, I don't have